Figures sound correct? Made around 400 million during your career? I don't know, it could have been. Yet end up spending more than you made, and at one point were like 50 million in debt? Yeah, that was amazing too. But How does that happen? just being reckless and young and foolish and stuff. Imagine ganhar quase 700 milhões de dólares e ainda acabar sem um tostão. Essa é a história selvagem e trágica de Iron Mike Tyson, o homem que, com apenas 20 anos, se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados de todos os tempos, e cuja primeira luta profissional lhe rendeu míseros 100 dólares depois que a bolsa foi dividida pela metade. Alguns anos depois, Tyson estava estrelando mega eventos, quebrando recordes e embolsando 20 milhões de dólares por uma luta que durou menos de 1 minuto. Em 1995, após um período de 3 anos na prisão, seu retorno lhe rendeu mais 25 milhões, e uma única luta contra Peter McNeeley gerou 63 milhões em vendas de pay-per-view. Somente entre 1996 e 1997, 3 lutas contra Bruce Seldon e Evander Holyfield faturaram 90 milhões, 30 milhões pela infame revanche da mordida que chocou o mundo. E, no entanto, essa enorme fortuna não durou. O que deu errado? Como um titã do ringue perdeu quase cada dólar que ganhou? Neste vídeo, vamos nos aprofundar na montanha-russa financeira que transformou Tyson de um homem de 700 milhões de dólares em um conto de advertência sobre riqueza, vício e má gestão. Fique ligado para descobrir as reviravoltas chocantes que transformaram a glória em falência e aprender as lições difíceis que ainda ressoam hoje. O que acontece quando você ganha quase 700 milhões de dólares e gasta quase tudo? Essa é a montanha-russa financeira de Iron Mike Tyson. Desde o momento em que o mundo ouviu falar pela primeira vez do pequeno garoto do Bronx que conseguia nocautear um oponente com um único soco, a trajetória de sua riqueza foi tão dramática quanto seu desempenho no ringue. No entanto, mesmo com os números em seus extratos bancários subindo a níveis astronômicos, uma combinação de más decisões e um estilo de vida imprudente provou que fama e fortuna nem sempre são um casamento perfeito. A ascensão de Mike Tyson começou nas circunstâncias mais improváveis. Um jovem de apenas 20 anos, 4 meses e 22 dias, tornou-se o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem da história, um recorde que ainda se mantém. Mas os primeiros dias de sua carreira profissional não foram uma história de riquezas instantâneas. Em sua primeira luta profissional em 1985, ele ganhou uma bolsa de 450 dólares, apenas para ver a maior parte dela deduzida por custos e taxas. O que restou foram míseros 100 dólares, mal o suficiente para cobrir as despesas da noite. A disparidade entre uma vitória de título e um cheque de pagamento que mal comprava um café foi um lembrete claro de que mesmo as vitórias mais prestigiadas podem ter custos ocultos. Foi somente em 1988 que as apostas financeiras começaram a subir. Naquele ano, Tyson enfrentou o ex-campeão Michael Spinks em uma luta que estabeleceria recordes para o mundo do boxe. O evento gerou impressionantes 70 milhões em vendas de pay-per-view. A parte de Tyson dessa receita colossal foi um impressionante 20 milhões. O combate foi um caso de 9 segundos, terminando em um nocaute que atordoou a todos no ringue e na plateia. Pela primeira vez, os números no balancete refletiam um pagamento real e substancial, um que sugeria o potencial financeiro futuro que o esporte poderia oferecer. No entanto, a jornada a partir daquele momento estava longe de ser linear. Uma série de reveses, tanto pessoais quanto profissionais, trariam Tyson de volta às sombras do esporte. Em 1995, após um período de 3 anos na prisão, ele retornou ao ringue para uma luta de retorno contra Peter McNeeley. Embora ele tivesse passado de uma cela de prisão para o ringue de boxe em questão de meses, Tyson estava pronto para capitalizar o alvoroço que cercava seu retorno. A luta mais uma vez gerou impressionantes 63 milhões de receita de pay-per-view, e sua própria bolsa refletia a alta demanda por sua marca, consideráveis 25 milhões. A luta, que durou 89 segundos, provou que sua presença no ringue ainda atraía números enormes.
No entanto, o rápido aumento nos ganhos também foi um lembrete de que o custo de manter esse nível de visibilidade era igualmente alto. Entre 1996 e 1997, os ganhos de Tyson atingiram um nível que só poderia ser descrito como astronômico. Em apenas 3 lutas, ele faturou 90 milhões de dólares. Essas lutas incluíram um confronto com Bruce Seldon, um combate que terminou em menos de 2 minutos, e 2 encontros com Evander Holyfield. O primeiro deles foi uma revanche imediata que preparou o palco para o que se tornaria um dos momentos mais sensacionais da história do boxe. A luta ficou mundialmente lembrada não pela duração do combate, mas pelo infame incidente da mordida, que forçou o árbitro a desqualificar Tyson. Apesar da controvérsia, a luta foi um gigante financeiro, rendendo a Tyson impressionantes 30 milhões de reais. A segunda luta com Holyfield, por sua vez, acrescentou ainda mais ao seu portfólio financeiro, com cada dólar refletindo a enorme atenção global que seguiu a dupla. Em 2002, Tyson enfrentou Lennox Lewis em um dos maiores eventos de pay-per-view daquela era. A luta atraiu enorme atenção de fãs em todo o mundo e as apostas em termos de dinheiro e legado eram incrivelmente altas. Embora os detalhes financeiros específicos desse combate não estejam incluídos no texto original, fica claro que o confronto representou um momento importante em sua carreira e um ponto-chave em sua jornada financeira. Aquela luta foi a culminação de uma carreira repleta de altos e baixos, um testamento do fato de que o esporte do boxe pode oferecer um caminho brilhante, mas muitas vezes frágil para a riqueza. Por todas essas vitórias e a ascensão vertiginosa nos ganhos, as finanças pessoais de Tyson começaram a desmoronar. Os 700 milhões de dólares que ele ganhou ao longo de sua carreira, um número que seria considerado uma fortuna por qualquer padrão, começaram a diminuir rapidamente. De gastos extravagantes, investimentos mal administrados, a uma série de erros financeiros, o capital que antes parecia invencível começou a erodir. A combinação de seu estilo de vida luxuoso e a falta de orientação financeira sólida provaram ser uma fórmula desastrosa. O que havia começado como uma carreira recorde transformou-se em um conto de advertência, destacando que a riqueza, quando não gerenciada adequadamente, pode ser efêmera. A história de Mike Tyson é mais do que uma crônica de vitórias no boxe. É uma narrativa de como a busca pela riqueza, mesmo nos mais altos níveis, pode se tornar uma faca de 2 gumes. Cada luta, cada pagamento, cada manchete se tornou um lembrete de que o esporte do boxe pode produzir não apenas campeões, mas também armadilhas financeiras. Mesmo enquanto ele capturava a atenção de milhões e ganhava milhões de dólares no processo, ele também aprendeu, embora da maneira mais difícil, que a acumulação de riqueza é apenas parte da história. Gerenciá-la é um desafio totalmente diferente, que exige disciplina, visão e bom senso. No caso de Tyson, o desafio provou ser uma lição cara. Com o passar dos anos, a realidade financeira de sua vida tornou-se cada vez mais clara. O dinheiro que ele ganhou, desde os 20 milhões de dólares que levou para casa após a luta contra Spinks, até os 90 milhões das 3 lutas em 1996 e 1997, não foi suficiente para protegê-lo da turbulência financeira. A pura escala de seus gastos, juntamente com a falta de estratégias de investimento prudentes, levou a um rápido declínio em sua riqueza. No final, o boxeador outrora lendário viu-se enfrentando a adversidade financeira, um lembrete claro de que o dinheiro, não importa quão enorme, requer gestão cuidadosa para perdurar. Nos anais da história do esporte, a história de Mike Tyson serve como uma ilustração clara das complexidades da riqueza. A trajetória de um cheque de 100 dólares em sua estreia profissional para um total de 700 milhões na carreira é nada menos que extraordinária. No entanto, o subsequente declínio em sua fortuna ressalta a importância de mais do que apenas o poder de ganho. Ele destaca a necessidade de educação financeira, planejamento estratégico e uma abordagem disciplinada à gestão de patrimônio. Em uma arena onde as apostas podem atingir alturas impressionantes, a história de Tyson oferece uma lição poderosa. O caminho da riqueza para a ruína pode ser pavimentado com erros aparentemente pequenos e uma falha em entender a verdadeira natureza do dinheiro. Sua luta de 2024 contra o youtuber que virou boxeador Jake Paul serviu como um lembrete claro de que o fascínio do dinheiro pode ofuscar a idade e as circunstâncias.
Aos 58 anos, Tyson subiu ao ringue não apenas pelo desafio, mas pela bolsa. O contrato era um turbilhão de números, uma garantia de 20 milhões de dólares e um bônus potencial de 5 milhões se a luta durasse mais de 4 rounds. Mesmo depois de décadas de aposentadoria e do peso de sua história financeira, ele atendeu ao chamado. A luta em si foi um espetáculo de grande circuito, a multidão estava empolvorosa, as luzes brilhantes e as câmeras filmando. Mas o resultado foi uma decisão unânime a favor de Paul, e o peito de Tyson não se encheu de vitória, mas da percepção de que uma única luta, mesmo lucrativa, nunca poderia reparar os danos já causados. No entanto, isso foi apenas a ponta do iceberg. Por trás das manchetes havia camadas de extravagância que corroeram sua fortuna. Carros que poderiam ter pago hipotecas inteiras, joias que brilhavam sob as luzes do estúdio, roupas que custavam mais do que um apartamento de luxo e uma coleção de tigres exóticos e pombos que vagavam por suas propriedades privadas. Ele gastava 125 mil dólares por ano em um treinador de animais para manter essas criaturas na linha, uma despesa que parecia quase obscena, mas que se encaixava em seu gosto pelo teatral. Os custos de jardinagem dispararam para 300 mil dólares anuais, um investimento exuberante em paisagismo que não deixou pedra sobre pedra. As despesas de comunicação eram igualmente impressionantes. 230 mil dólares anuais iam para contas de telefone, pagers e outras formas de conectividade que o mantinham constantemente em destaque, mas também drenavam suas economias. Some-se a isso impressionantes 50 milhões em honorários advocatícios, um número que, quando justaposto ao seu patrimônio líquido na época, parecia um imposto punitivo. Em 2003, o efeito cumulativo desses gastos extravagantes, agravados por escolhas de investimentos ruins, empurrou Tyson para a falência. Ele devia 23 milhões em dívidas, uma cifra que teria aleijado qualquer negócio, muito menos um atleta aposentado cuja fonte de renda já havia diminuído. A liquidação de ativos ordenada pelo tribunal foi um espetáculo público, um ícone reduzido a uma coleção de processos e contas não pagas, um conto de advertência de como a fama pode ser uma faca de dois gumes. A falência não foi meramente uma perda financeira, foi um golpe emocional. Forçou Tyson a confrontar a realidade de que o peso dos ganhos de um campeão, se mal administrados, pode se tornar um fardo mais pesado do que qualquer cinturão de campeonato. Suas finanças pessoais, outrora a inveja do mundo esportivo, haviam escapado por entre seus dedos como areia por um punho cerrado. A história de seu declínio fiscal tornou-se uma narrativa que se estendeu além do boxe, uma história que ressoou com qualquer um que já havia julgado mal o valor de sua riqueza. No rescaldo, Tyson não abandonou seu espírito empreendedor. Os anos que se seguiram foram marcados por uma guinada estratégica em direção a fluxos de renda sustentáveis que se alinhavam com sua marca e interesses pessoais. Ele lançou uma empresa de cannabis, explorando o crescente mercado de produtos legais de cannabis. O empreendimento foi mais do que uma jogada financeira, foi uma declaração de reinvenção, um esforço para associar seu nome a um produto que pudesse resistir ao teste do tempo. Além disso, ele garantiu acordos de patrocínio que capitalizavam seu status icônico, permitindo-lhe obter renda sem a necessidade de esforço físico. Esses acordos variavam de marcas de estilo de vida a equipamentos de fitness, cada um cuidadosamente selecionado para preservar sua imagem enquanto gerava receita. Aparições pagas tornaram-se um pilar de sua vida pós-boxe. Seja palestrando em conferências, organizando eventos de caridade ou atuando como juiz em programas de televisão, Tyson transformou sua presença em um salário. Ele também fundou a Legends Only League, uma plataforma que proporcionou um palco para lutadores aposentados mostrarem suas habilidades e entreterem os fãs. A liga tornou-se uma nova fonte de renda através da venda de ingressos, patrocínios e direitos de transmissão, posicionando Tyson como promotor e guardião do esporte que ele um dia dominou. Talvez a faceta mais duradoura de seu retorno tenha sido um podcast no YouTube que rapidamente acumulou mais de 3 milhões de inscritos. O podcast era uma janela crua e sem filtros para a vida de Tyson, misturando humor, reflexão e histórias sinceras. Além de seu valor de entretenimento, a plataforma abriu vias de monetização, receita de anúncios, patrocínios e vendas de mercadorias.
O podcast também serviu como uma ponte entre Tyson e sua base de fãs, reforçando sua relevância em uma era digital que valoriza a autenticidade e o imediatismo. Até 2025, o efeito cumulativo desses empreendimentos começou a estabilizar sua trajetória financeira. O patrimônio líquido de Tyson pairava em torno de 30 milhões, uma cifra impressionante, mas uma sombra do pico de 300 milhões que ele já deteve. Foi um número que contava uma história de resiliência, de um homem que enfrentou a falência e ainda assim encontrou maneiras de se reconstruir. Embora a cifra ainda ficasse pálida em comparação com o início de sua carreira, foi um testemunho do poder da diversificação e da importância de alinhar a renda com as forças em evolução de cada um. Sua jornada do ápice da glória do boxe às profundezas da falência e de volta a uma posição financeira modesta, mas respeitável, oferece uma lição multifacetada. Primeiro, ela ressalta o perigo do gasto extravagante quando não é acompanhado por uma estratégia disciplinada de poupança ou investimento. O estilo de vida luxuoso de Tyson, caracterizado por animais exóticos, roupas caras e batalhas legais custosas, ilustra quão rapidamente a riqueza pode evaporar se não for gerenciada com visão. Segundo, demonstra a necessidade de educação financeira, conhecimento de orçamento, gestão de dívidas e planejamento de longo prazo. Uma única fonte de renda, não importa quão lucrativa, pode desmoronar se não for protegida por práticas financeiras prudentes. Terceiro, destaca o valor da adaptabilidade. A capacidade de Tyson de se reinventar, seja por meio da cannabis, patrocínios ou mídia digital, provou ser essencial em um cenário econômico em rápida mudança. Além disso, sua história serve como um conto de advertência para atletas e figuras públicas. O ditado de que o dinheiro é um grande professor é personificado na experiência de Tyson. A emoção da riqueza instantânea pode levar a uma espiral de consumo que corrói o alicerce da segurança financeira. No entanto, a mesma riqueza, se temperada com educação e estratégia, pode se tornar um motor poderoso para a prosperidade a longo prazo. À medida que o capítulo final desta saga se desenrola, a vida de Tyson permanece um testemunho tanto dos perigos quanto das possibilidades que acompanham a fortuna. Seus erros passados se tornaram lições gravadas na consciência pública, e seus empreendimentos atuais pintam um retrato de um homem que aprendeu a navegar na complexa interação entre fama e responsabilidade fiscal. A narrativa de Mike Tyson não é mais apenas golpes desferidos, é sobre os golpes que as decisões financeiras podem desferir e a resiliência necessária para se levantar após cada golpe. A fortuna, essa parceira elusiva da ambição, seguiu Mike Tyson como uma sombra que tanto iluminava quanto eclipsava seu caminho. Nos primeiros dias de sua carreira no boxe, a promessa de cinturões de campeonato traduziu-se em uma cascata de dinheiro que parecia fluir sem limites. O rugido das multidões, o rugido dos contratos de televisão, o rugido dos patrocínios, cada eco acrescentava outra camada a um cofre tão vasto quanto seu talento. No entanto, mesmo com os dólares se acumulando, a ideia de fortuna ainda não era uma lição, mas uma isca. Sussurrava que mais era sempre possível, que toda vitória prometia um pagamento ainda maior. A confiança de Tyson aumentou, impulsionada pela crença de que a próxima bolsa superaria a anterior, e o mundo o observava pisar no ringue com uma confiança que condizia com sua ascensão financeira. A descida começou não com um único erro, mas com uma confluência de passos em falso e forças de mercado que viraram a maré contra um homem que outrora parecia invencível. A falência em 2003 tornou-se um ponto de virada que forçou Tyson a confrontar a fragilidade da riqueza construída em uma única fonte. Batalhas legais por impostos não pagos, os custos de divórcios de alto perfil e o estilo de vida extravagante que se tornou uma marca pessoal, tudo isso esgotou o que restava de sua fortuna. O que havia sido visto como um símbolo de sucesso transformou-se em um conto de advertência sobre gastos descontrolados. O declínio dramático destacou o fato de que a fortuna, por mais abundante que seja, pode desaparecer se não for administrada com prudência. O rescaldo forçou uma análise rigorosa do custo de cada decisão, cada compra e cada aparição pública. A reconstrução exigiu mais do que esperança, exigiu uma guinada estratégica que redefiniria a relação de Tyson com a fortuna. A diversificação emergiu como um pilar, movendo-se além do ringue para arenas de negócios que poderiam gerar renda estável. A Legends Only League,
Concebida como uma plataforma para lutadores aposentados mostrarem seu legado, abriu uma nova fonte de receita que dependia da venda de ingressos, patrocínios e direitos de transmissão. Foi um casamento inteligente de seu legado no boxe e uma mentalidade empreendedora que lhe permitiu monetizar a nostalgia enquanto preservava sua imagem pública. Enquanto isso, um podcast no YouTube transformou-se em uma plataforma com milhões de inscritos, onde a autenticidade encontrou o comércio. O apetite do público por insights sinceros se traduziu em receita de anúncios, acordos de marca e um ecossistema de merchandising que ampliou seu alcance. Esses empreendimentos ilustraram como a fortuna poderia ser recuperada, não replicando glórias passadas, mas criando novas oportunidades que se alinhassem com forças em evolução. No entanto, a diversificação por si só não poderia proteger Tyson da volatilidade que ainda pairava. A educação financeira tornou-se um instrumento vital para navegar no novo terreno. Compreender orçamento, gestão de dívidas e planejamento de longo prazo não era mais um exercício teórico, tornou-se uma necessidade prática. A jornada de Tyson de um pico de 300 milhões de dólares para um patrimônio líquido de 30 milhões de dólares ressaltou que a riqueza é um ativo fluido, sujeito aos caprichos da dinâmica do mercado e das escolhas pessoais. Ao aprender a monitorar o fluxo de caixa, negociar contratos com uma visão de longo prazo e investir com sabedoria, ele lançou as bases para a estabilidade. Essa mudança de uma mentalidade focada no consumo para uma perspectiva orientada para o crescimento refletiu um reconhecimento mais profundo de que a fortuna não é meramente sobre acumulação, mas sobre gestão. Foi essa consciência que lhe permitiu resistir a choques financeiros futuros e evitar as armadilhas que outrora haviam ceifado seu sucesso anterior. A resiliência emergiu como o coração pulsante da narrativa em evolução de Tyson. Cada revés, seja um processo judicial, uma parceria fracassada ou uma desaceleração do mercado, foi enfrentado com a determinação de se levantar novamente. A metáfora do ringue de boxe provou ser apropriada. Assim como ele havia aprendido a se recuperar de um nocaute, ele aprendeu a se recuperar de golpes financeiros. A resiliência não simplesmente restaurou o que foi perdido, transformou a natureza de sua fortuna. Em vez de uma única quantia, sua riqueza tornou-se uma tapeçaria tecida a partir de fluxos diversificados, cada um reforçando o outro. A lição aqui é profunda. A fortuna é menos sobre a magnitude da riqueza e mais sobre a capacidade de se adaptar e prosperar diante da adversidade. O capítulo final da saga de Tyson é menos uma conclusão e mais uma evolução contínua. Um lembrete de que a verdadeira medida do sucesso reside na capacidade de reconstruir e redefinir o que a fortuna significa em um mundo em mudança. De uma bolsa de $100 em sua estreia a um total de 700 milhões na carreira, a fortuna de Iron Mike Tyson subiu com a mesma ferocidade que ele trouxe para o ringue, apenas para despencar no instante em que seu dinheiro começou a parecer uma marca em vez de um banco. Honorários advocatícios extravagantes, estilos de vida luxuosos e investimentos imprudentes esgotaram uma poupança que antes era enorme, forçando uma falência em 2003 que o deixou com 23 milhões em dívidas e uma imagem transformada em espetáculo público. No entanto, os empreendimentos posteriores de Tyson, marcas de cannabis, a Legends Only League, um podcast de sucesso no YouTube e acordos de patrocínio astutos, mostraram que um campeão pode se reinventar quando muda do consumo para a diversificação e a educação financeira. Seu patrimônio líquido atual de aproximadamente 30 milhões de dólares ressalta que a riqueza é tanto sobre gestão quanto sobre acumulação. Se um campeão pode se recuperar de um nocaute, você pode se recuperar de um financeiro?